12. Vai dar para colocar aí na tela? Dá, né? Daniel 10, 12. Se você não tiver a Bíblia, vai aparecer ali na TV, os irmãos vão colocar. Quem tiver dificuldade de encontrar, só levantar a sua mão que os irmãos te ajudam aí a encontrar em nome de Jesus. Daniel, capítulo 10, verso 12, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar aqui, resumidamente falando, de 3 coisas que você jamais pode abandonar na sua vida. Amém? Deu para entender, sim ou não? 3 coisas, é claro, fazendo um resumo, né? Mas vou falar de 3 coisas que você jamais pode abandonar na sua vida hoje. Eu vou falar um pouquinho mais rápido das 2 primeiras, e a terceira, se assim Deus permitir, eu quero tomar um pouquinho mais de tempo, porque a terceira coisa é uma revelação tremenda que Deus vai trazer ao nosso coração aqui hoje. Daniel, capítulo 10, é aqui que nós vamos começar, verso 12. Daniel, capítulo 10, verso 12, em nome de Jesus. Daniel 10, 12. Quem achou, diga amém. Acharam? Quem tiver dificuldade, só levantar a sua mão que os irmãos te ajudam a encontrar. E hoje, daqui a pouquinho, eu vou te entregar essa água que nós consagramos no lugar de oração. Foi uma oração de 1 hora na quinta-feira que nós tivemos num lugar à parte ali orando, abençoando. E eu creio, meu irmão, que você vai levar essa água hoje para casa. Você vai beber um pouquinho já aqui, vai levar para casa e Deus vai abençoar lá também. Amém? Não é a água que faz nada, é a sua fé. Quando você usa com fé, Deus opera. Diga glória a Deus. Então vamos lá, Daniel 10, 12. Quem achou, diga amém. Antes da gente entrar na palavra, curva a cabeça mais um instante, por gentileza, e fecha os teus olhos. Jesus, eu peço, Senhor, com toda a reverência, porque a palavra será dada. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito ouvir Tua voz. Nós precisamos muito da direção, da revelação do Teu Espírito Santo. Precisamos muito do entendimento que vem dado pelo Senhor. Meu Pai, então fala conosco. Eu não conheço no coração desses irmãos aqui a necessidade de cada um deles. Até porque, Pai, posso conhecer, meu Deus, o exterior, mas os problemas mais difíceis nós costumamos guardar dentro de nós. Mas o Teu Espírito Santo sabe o que está dentro do coração dessa pessoa aqui nesta noite. O que ela mais precisa ouvir, o Senhor há de falar. Aquela resposta que ela precisa, em o nome de Jesus. E você diga assim seja. Diga obrigado, Jesus. Fala comigo nesta noite. O meu coração está aberto. E amém. Amém? Toda a tua atenção agora para essa palavra. Daniel capítulo 10, verso 12. Como eu disse, são 3 coisas que eu quero dizer que você nunca pode abandonar. Qual é a primeira, pastor? A oração, o clamor. Você nunca pode abandonar a oração. Por quê? Vamos ler o versículo e eu explico melhor. Diz assim, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E olha o que o anjo vai dizer para Daniel agora: e eu vim por causa das tuas palavras. O meu irmão, olha o que Deus disse aqui, claro, né? Enviou o anjo para Daniel para falar para ele: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, a sua oração foi ouvida. Meu irmão, eu falo para você que está aqui hoje, não é diferente com você. Desde o primeiro dia que você começou a orar a Deus, que você começou a buscar a Deus, de coração, tá? Não pode ser uma coisa de qualquer jeito, mas pastor, eu pus um propósito mesmo, para buscar pela minha família, para buscar por uma causa diante de Deus. Desde o primeiro dia a sua oração foi atendida. Diga glória a Deus. Mas pastor, por que eu não vi a resposta ainda? Porque talvez esteja acontecendo contigo o jeito, da mesma maneira que aconteceu com Daniel. A oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta não chegava. Mas por que não chegava? Não dá tempo da gente ler. Se você quiser, você pode ler no versículo 13. O anjo explica para Daniel, dizendo assim: Daniel, o príncipe da Pérsia se colocou no caminho e não queria deixar eu trazer a resposta. Quem que era o príncipe da Pérsia? O demônio mesmo, Satanás, o diabo. Satanás não queria que a resposta de Daniel chegasse até ele. Mas por que a oração, a resposta, né, da oração de Daniel teve que chegar? Porque ele não parou de orar. Olha o finalzinho do versículo aí que nós lemos, versículo 12. O anjo diz assim, ó: e eu vim por causa do quê? Das tuas palavras.
foi a oração de Daniel, insistente, meu irmão. Eu podia falar muito aqui sobre oração, eu já preguei sobre isso aqui. Lucas 18:1, uma passagem que nós falamos muito mês retrasado, se eu não me engano. Jesus ali conta uma parábola sobre o dever, não é como que eu posso dizer, algo que eu faço se eu quiser ou não quiser. É um dever de orar sempre e jamais desfalecer. Jesus fala, aí onde ele conta a parábola de uma viúva, quem lembra dessa passagem? Que todo dia batia a porta do juiz, e chegou um dia que o juiz era injusto, mas fez justiça na vida dela. E Jesus fala, tem que ser assim, a oração não pode parar. E tem muita gente que começa a orar por algo e depois abandona a oração. O anjo estava vindo com a resposta, e o anjo tem que voltar para trás, infelizmente. Meu irmão, ainda que Daniel não via resposta, ainda que teve dias que ele se sentiu desanimado, ainda que teve dias que ele se sentiu frustrado, ele não deixou de orar. Olha para mim, vai ter dias e dias na sua vida, viu? Vai ter dias que você vai se sentir desanimado, vai ter dias que você vai se sentir frustrado, impaciente, até revoltado, mas uma coisa tem que ser clara na sua mente: não deixe de orar jamais. Diga glória a Deus. Não deixe de clamar na sua casa, nas madrugadas, aqui na igreja. Quantas pessoas começaram esse clamor pela família, começaram a buscar pela sua casa e depois abandonaram a oração. Meu irmão, Daniel não abandonou a sua oração, e o diabo fazendo guerra para a resposta não chegar, mas a oração de Daniel foi mais insistente, a resposta chegou. Diga glória a Deus. Sabe como que a resposta chegou? O anjo conta para Daniel o seguinte: olha, eu não estava conseguindo trazer, Deus teve que mandar um anjo mais forte. Deus mandou Miguel para que ele me ajudasse na batalha e eu consegui trazer. Meu irmão, a tua oração faz com que, se a resposta não está chegando de uma maneira, Deus manda reforço, mas que a resposta chega porque tem alguém orando. Diga glória a Deus. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Olha um outro exemplo, a Bíblia fala sobre Pedro, quando foi preso. A Bíblia diz que a igreja tomou uma atitude e começou a fazer contínua o quê? Oração. Uma oração que não parava, uma oração ininterrupta. O que aconteceu, pastor? Deus mandou um anjo na prisão, tirou Pedro de lá, e o Pedro foi bater lá naquela casa onde eles estavam orando. Diga glória a Deus. Não pare de orar, ainda que alguém esteja preso, talvez não numa prisão, mas talvez está preso por um vício. Não tem muita gente assim? Preso por um vício, pelo vício da bebida, pelo vício do cigarro, das drogas, preso por um pensamento errado. Tem gente que está preso dessa maneira, preso por uma rebeldia, preso por uma mágoa. Enfim, não sei qual é a prisão que está lá, prendendo aquela pessoa da sua família, mas a igreja não parou de orar, e Deus mandou um anjo lá que livrou a Pedro. Não vai livrar o seu familiar? Amém, Jesus? Talvez seja preso mesmo até atrás das grades. A primeira coisa então que você precisa entender, que você jamais pode abandonar, o que é? A oração, o seu clamor a Deus. Jamais abandone a oração. Dia bom ou dia ruim, não abandone a oração, jamais. Aqui na igreja, na sua casa, esteja sempre clamando, orando a Deus, porque é isso que faz com que a sua resposta venha chegar. O próprio Jesus tinha o costume de orar sempre. O próprio Daniel, que eu estou lendo aqui para você, ele orava 3 vezes ao dia, era costume de estar sempre clamando a Deus, e a resposta chega. Quem crê assim, diga amém. A segunda coisa, vamos lá, qual que é? Não abandone a confiança em Deus. Se você gosta de marcar, marca aí então. 3 coisas que eu nunca posso abandonar. A primeira, qual que é? A oração. A segunda, a sua confiança em Deus. Jamais, jamais. Vamos rapidinho lá, no Salmo capítulo 40, versículo 4 agora. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Salmos capítulo 40, verso 4. Salmo 40, verso 4. Salmos 40, verso 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está ali na TV também. Salmos 40, verso 4. Segunda coisa que você jamais poderá abandonar, sua confiança em Deus. Olha o que ele diz aí. Diz assim: bem-aventurado o homem, ou a mulher, aqui no sentido genérico, né? O ser humano, a pessoa, né? Que põe a sua confiança em quem? No pastor.
Coitado de você. Eu brinco assim de propósito, irmão. Bem-aventurado significa feliz, né? O homem que põe a sua confiança em quem? No doutor, no médico. Não. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Por quê? E diz assim, ó, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então entenda, ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa que põe sua confiança no Senhor. Ah, mas aquele pastor é muito bom, ele não vai falhar comigo. Vai, porque ele é homem, ser humano, todo homem falha. Olha, mas agora pegou um médico bom, aquele doutor, olha, eu confio naquele doutor, ele vai fazer um bom trabalho. Não confie. Ah, alguém disse que vai me ajudar, agora vai falar de mim lá na empresa, vai abrir uma porta para mim, agora vai. Não confia não, já vi muitas vezes isso aí. Bem-aventurado que põe sua confiança em quem? No Senhor. E o que mais? Ele fala assim na segunda parte do versículo: não respeita, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Entenda bem aqui, não respeitar não significa que você tem que maltratar ou agir com desrespeito. Aqui, a palavra não respeitar significa não dar moral, não dar crédito, não dar valor. A palavra do soberbo ou aquele que se desvia para a mentira. Como assim, pastor? Quem que é o soberbo aqui? É aquela pessoa que você vai falar para ela, ela vem trazer uma má notícia a você e ela diz assim, por exemplo, olha, não vai ter condição, não tem dinheiro, não tem isso. Você diz assim, mas eu creio em Deus, que Deus vai abrir as portas, eu creio que Deus... Que Deus o quê? Não vai trabalhar não para você ver se tem Deus. É o soberbo. Ele não confia em Deus, ele não acredita, ele acha que o trabalho do braço dele é mais do que Deus, é a soberba. Está entendendo, sim ou não? É a soberba. Então não confie, não dê crédito, não dê valor. Por quê, pastor? Tem muita gente que está tirando a confiança do Senhor e acreditando naqueles que se desviam para a mentira. Não acredite. Você está tirando sua confiança do Senhor e acreditando nas más notícias que estão chegando até você, no que estão falando. Não, olha, já está tudo perdido. Ah, teu casamento está acabado. Ah, ele não volta mais não, ela não volta mais não. Ah, o advogado disse isso aí, é impossível. A Bíblia diz: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Não, isso aí não sara não, isso aí é assim mesmo. Isso vai ter que conviver o resto da vida com esse problema de saúde aí. E a pessoa entra em desespero, a pessoa tira a confiança do Senhor, porque para aceitar essa má notícia, você tem que tirar a confiança de Deus. Ela tira a confiança do Senhor e aceita essas palavras mentirosas. Irmão, a pessoa pode estar falando a verdade segundo a medicina, segundo o mundo aí fora, mas a verdade é a palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra está fora da verdade. Diga glória a Deus. Jesus disse que você já está curado, irmão. Não sei qual que é o resultado que deu o seu exame lá, estou falando em nome de Jesus. Estou falando usado por Deus, não sei qual o resultado que deu o seu exame, mas a Bíblia diz que você já está curado. Põe tua confiança no Senhor que você já está curado. Amém? Pastor, mas o médico disse que é uma coisa muito séria. Não importa, coloca tua confiança no Senhor. Coisa séria? Você quer ver um homem que passou por coisa mais séria que Davi? Davi estava ameaçado de morte. Quem escreveu esse salmo aqui foi Davi. Ele não escreveu só por ouvir falar, não, ele está falando dele. Ele está falando que ele estava vivendo. Várias pessoas disseram para Davi: vou matar você, vou acabar com a sua vida, vou cortar o seu pescoço. Não dorme não, não bobia não, porque se eu te pegar, eu acabo com você. Quem fez isso? Saul. Saul por várias vezes, por pouco, não pegou Davi. A Bíblia chega a contar uma vez que ele ia matar Davi, e quem livrou Davi foi a sua esposa Mical. Ele fugiu pela janela porque ele ia matar Davi. Agora imagina você vivendo uma situação dessa. Você conseguiria dormir em paz? Você conseguiria dormir tranquilo, sabendo que a qualquer momento tem alguém querendo te matar, tirar a sua vida? Eu vou te mostrar aqui que é confiar em Deus. Vamos lá para o Salmo capítulo 4, versículo 8. Você está no Salmo 40, volta um pouquinho, no início da Bíblia aí. Salmo capítulo 4, verso 8. Olha o que é confiança. Salmo 4, 8. Por isso que ele diz lá, né? Bem-aventurado o varão que põe no Senhor a sua
confiança. Quando alguém põe no Senhor sua confiança, essa pessoa vai poder fazer a mesma coisa que Davi fazia. Olha o que Davi diz aqui. Isso aqui é Davi também falando, Salmo 4 é de Davi. Ele diz assim, Salmo 4:8: em paz também me deitarei, e o quê? E dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu te pergunto, olha aqui para mim, você está deitando e dormindo essa noite? Esses dias você está dormindo em paz? Meu irmão, tem gente que depois que recebeu a má notícia não está nem conseguindo dormir mais. Quando uma pessoa confia em Deus, ela vai fazer igual Davi: em paz me deitarei o quê? E dormirei. Porque é só Ele. Quando eu ponho minha confiança no Senhor, eu digo isso, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu vou deitar, eu vou dormir em paz, ainda que tenha um monte de gente querendo arrancar minha cabeça. Era o caso dele. Ainda que tenha um monte de dívida para pagar no final desse mês, eu não sei nem de onde eu vou tirar. Pastor, não consigo. Eu levanto de madrugada, fico lá andando de um lado para o outro assim, ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para cá. Não vai resolver nada. Ele disse: em paz me deitarei e dormirei. Irmão, é Deus que vai fazer você habitar em segurança. Põe tua confiança no Senhor. Diga glória a Deus. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Tem gente que por causa dessa pandemia não está nem dormindo à noite. Está com crise de pânico. Acorda de noite, coração acelerado. Pastor, eu estou desse jeito. Está faltando você colocar tua confiança no Senhor. Acorda com pânico, com medo, coração acelerado. Pastor Jaime tem feito uma oração. Não sei se alguém aqui tem acompanhado. Todos os dias, quando termina o programa, por volta de 11, 11h30, antes de dormir, ele ainda tem feito uma oração. Ele tem falado muito sobre isso. Orado por pessoas que têm tido crise de ansiedade, crise de pânico. Pastor, eu não quero, mas quando eu vejo as mãos estão suando, o coração acelera, eu acordo no meio da noite com falta de ar, e aquela coisa, pastor, eu estou vivendo à base de remédio para dormir. Hoje você vai beber essa água, quando você dormir, se você está com esse problema, estou falando para você em nome de Jesus. Hoje, antes de você dormir, você vai beber dessa água, ela vai ser o remédio mais poderoso para dormir que você já tomou. Põe o relógio para despertar, que amanhã você vai dormir. Amém? Por quê? Porque tua confiança vai estar em Deus. Vai ser o melhor calmante que você já tomou essa água aí. Em nome de Jesus. Ele diz: em paz me deitarei o quê? E dormirei. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É só o Senhor, não tem outra pessoa não. Se eu não colocar minha confiança nele, meu irmão, quem que eu vou confiar? Então jamais abandone tua confiança em Deus. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, o seu mundo pode estar desabando, você vai conseguir deitar e dormir em paz. Diga glória a Deus. Se a tua confiança está em Deus. Olha o capítulo 3, do ladinho aí, o versículo 5, olha o que ele diz: eu me deitei e o quê? E dormi. Olha que bonito que ele fala agora. Acordei por quê? Porque o Senhor me sustentou. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Eu me deitei e dormi. Você está deitando e fica rolando de um lado para o outro na cama. Pastor, eu deito, mas dormir é outra história. Eu deito e fico lá pensando na vida. Choro, talvez molho o travesseiro sem ninguém ver lá. Fica, rola para um lado, rola para o outro. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu me deitei e dormi. Ah, pastor, dormi até durmo, mas no outro dia para levantar não tem nem forças. Olha o que ele diz: eu acordei porque o Senhor me sustentou. Cada dia, irmão, Deus vai te sustentar quando a tua confiança estiver nele. Diga glória a Deus. Tem dia que você vai estar assim, sem força, mas no sustento de Deus você levanta e vai resolver sua vida, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. Amém? Quando você confia em Deus. Então isso aqui é colocar confiança no Senhor, é deitar e dormir em paz, acordar no outro dia porque Deus está sustentando, ainda que você não tenha motivo para levantar da cama, ainda que você diga: eu tenho tanto problema para resolver hoje, que eu não queria nem sair desse quarto, não quero nem levantar dessa cama, mas você vai porque Deus é teu sustento, você vai vencer. Diga glória a Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Vamos lembrar que nós estamos falando hoje 3 coisas que você nunca pode abandonar. A primeira qual que é? A oração. A segunda, a confiança em Deus. Jamais, irmão, nada pode abalar tua confiança em Deus. E olha que vai vir coisa difícil, às vezes vai ser má notícia,
Mas não perca a sua confiança em Deus. Você vai deitar e vai dormir em paz. Diga glória a Deus. A terceira que eu quero tomar mais tempo aqui, se Deus permitir. Não abandone o louvor a Deus. Ô pastor, mas isso aqui, o que tem a ver não abandonar o louvor? Você vai entender. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Salmos, capítulo 49, o versículo é o versículo 4. Salmo 49, 4. Não abandone o louvor. E isso aqui você vai receber uma revelação de Deus aqui hoje. Eu ouvi essa mensagem um tempo atrás, vai fazer uns 4 anos já. Pastor Valquir pregou esse versículo aqui há 4 anos atrás, e hoje eu estava lendo esse versículo e me veio no coração essa palavra. Que palavra tremenda, irmão. Que revelação vai te ajudar. Salmos, capítulo 49, verso 4. Eu vou ler esse versículo aqui, talvez a primeira vez você não entenda nada. Mas quando o Espírito Santo mostra o entendimento para nós, por isso que eu digo que é a revelação da palavra, né? A palavra não se entende aqui, na mente, ela se entende aqui no coração. Quando eu te mostrar a revelação, você vai entender tudo. Olha o que diz aí. Salmos, capítulo 49, verso 4. Quem achou, diga amém. Está ali na TV também. Ele fala assim, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma. Aonde? Na harpa. Pastor, não entendi nada. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma na harpa. Deixa eu te explicar isso aqui. Ele está dizendo assim, inclinarei os meus ouvidos a provérbios ou parábola, depende da tradução, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando. E o que ele quer dizer com a última parte, que é a principal? Ele fala assim, decifrarei o meu enigma na harpa. O que é um enigma? Se você for ver no dicionário, o significado de enigma é uma questão difícil de resolver. É um problema muito complicado. É um enigma. É uma questão difícil, muito difícil de ser resolvida. É um problema muito complicado de achar solução. É um enigma. Ele diz assim, eu vou decifrar, tirar dali uma resposta, chegar numa solução desse enigma, como? Na harpa. A harpa era um instrumento de louvor a Deus. Deixa eu te dar a revelação desse versículo hoje. Enquanto você louva a Deus, Deus te dá a resposta de situações complicadas na sua vida que você não está conseguindo resolver. Você crê nisso, sim ou não? Enquanto você louva a Deus, aqueles problemas mais difíceis que você está tendo na sua vida, Deus te dá a resposta. Enquanto você está louvando a Deus. Olha o poder que tem disponível no louvor. Amém, Jesus? Tem problemas na nossa vida que são chamados aí os enigmas, que são situações, questões complicadas. Tem questões na nossa vida que são difíceis de resolver. Você fica lá, igual eu falei agora há pouco, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver essa situação? Se eu fizer assim, não, mas também não vai dar certo. Se eu fizer de outro jeito, mas também não vai dar certo. São questões complicadas. Meu irmão, louva a Deus. Às vezes a questão é tão complicada, às vezes o problema é tão difícil de resolver que você não tem nem força para orar. Eu já passei por isso. Pastor, não estou tendo força nem para orar. Então louve a Deus. Vai louvando a Deus, que enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai mandar a resposta que você precisa dessa situação. Diga glória a Deus. Não abandone o louvor. Jamais. Tem gente que quando começa a passar por uma situação muito complicada, ao invés de louvá-la, começa a fazer o quê? Reclamar, murmurar, xingar. Ah, que coisa terrível, não sei como resolver, não sei como fazer, não sei como sair dessa situação. Sim, é uma situação complicada, mas reclamar vai resolver? Murmurar vai te dar uma resposta? Não vai, mas louvar a Deus faz com que a resposta chegue. Ainda que seja uma situação muito difícil, ainda que seja uma questão muito complicada. Amém, Jesus? E aí eu fui ver a tradução da Bíblia Viva. Fala muito mais claro ainda. A Bíblia Viva é uma Bíblia de estudo. Eu não sei se ele vai conseguir colocar para mim. Eu acho que aí não vai ter a Bíblia Viva. Eu acho que não vai ter aí, né? A Bíblia Viva. Vê se você acha aí na internet, cola ela para mim aí de algum jeito. Vê se você consegue colocar ela em algum lugar para mim. Porque essa tradução da Bíblia Viva é tremenda.
É muito tremenda. Eu vou ler aqui porque eu tenho no meu esboço, presta atenção, depois se ele conseguir ele vai colocar ali também. A Bíblia Viva fala assim, ó: cantarei ao som da harpa a resposta a um dos mais complicados problemas da vida. Diga glória a Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Que ao som da harpa, ou seja, o louvor, ele conseguia a resposta para as coisas mais complicadas que ele tinha na vida dele. Diga glória a Deus. E se você continuar lendo, você vai vendo. Ele vai dizendo assim: quando os meus inimigos, aqueles que confiam nas suas próprias riquezas, se levantarem contra mim, eu vou ficar tranquilo, porque eu confio no Senhor. Meu irmão, louve a Deus, não abandone o louvor não. Tem muita gente deixando de louvar a Deus quando começa a enfrentar problemas complicados, problemas mais difíceis, né? São os chamados enigmas, como fala aqui na tradução da Bíblia Viva, né? Com problemas complicados da vida. Ao invés da pessoa louvar a Deus, ela começa a reclamar, ela começa a murmurar, e aí que não tem resposta mesmo. Não consegue orar, louva a Deus. Não tem resposta, louve a Deus mesmo assim. Não sabe o que fazer, vai louvando a Deus, que por mais complicado que seja a situação, Deus tem uma saída para ela. Diga glória a Deus. Você vai ver, vai chegar, vai louvando a Deus. Um outro versículo, depois se achar, ele vai colocar lá a Bíblia Viva, mas enquanto isso, abra sua Bíblia lá no Salmo 57. Você está pertinho dele aí, algumas páginas para frente. Salmo 57, verso 7. Eu preguei esses dias atrás sobre esse versículo. Está pertinho, você está no 49. Você vai passar um pouquinho para frente. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7. Pronto. Salmo 57, verso 7. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: preparado está o meu coração. Ó Deus, preparado está o meu coração. Amém, Jesus? Irmão, eu preguei um tempo atrás sobre isso, e eu perguntei para você, porque assim o Espírito Santo perguntou para mim: teu coração está preparado? Ah, pastor, como assim? Teu coração está preparado para receber uma ofensa e não responder da mesma forma, ou responder da maneira que a Bíblia manda responder? Teu coração está preparado para passar por uma humilhação? Ah, pastor, é bom Deus nem deixar acontecer, porque, pastor, não sei não. A pessoa vier me humilhar, se a pessoa vier me ofender, eu não sei se eu vou conseguir. Eu pergunto para você, teu coração está preparado? O Davi diz assim, ó: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Porque às vezes vem ofensa, às vezes vem a humilhação. E nisso, o teu coração tem que estar preparado. Quando o coração de uma pessoa está preparado, ela pode receber uma má notícia, uma ofensa, ela pode receber uma humilhação, uma provocação. O que ela vai fazer? Ele diz aí, ó: meu coração está preparado, preparado está o meu coração. Aí ele diz, no finalzinho, o que ele faz? Cantarei e salmodiarei. Quem está com o coração preparado consegue louvar a Deus, ainda que tenha sido ofendido, ainda que tenha sido maltratado, ainda que tenha recebido uma má notícia. Quem está entendendo, diga amém. Não abandona o louvor, porque tem gente que se a coisa não der certo para ela, na hora ela abandona o louvor. Ela está cantando enquanto tudo está bem, né? Ela está louvando a Deus enquanto tudo está dando certo. Oh, Deus maravilhoso, oh, glória a Deus, oh, Senhor, obrigado, glória a Deus. Deu alguma coisa errada, por isso que eu falo, não adianta para a igreja, não está resolvendo nada, Deus não está ouvindo minha oração. Meu irmão, quando teu coração está preparado, alguém pode chegar e dizer: olha, infelizmente você está sendo despedido, porque nós não podemos mais ficar com você aqui nessa empresa. A pessoa sai de lá dizendo: Senhor, obrigado. Se o Senhor fechou essa porta, é porque o Senhor vai abrir mais duas. Diga glória a Deus. É isso. Quando o coração está preparado, você não abandona o louvor, meu irmão. Você continua louvando a Deus. Porque é no louvor, enquanto você está adorando a Deus, que questões complicadas da sua vida têm resposta. Diga glória a Deus. Acabei de ler para você. Achou? Deu certo colocar?
Põe para mim, olha lá, ó. Cantarei ao som da harpa a resposta a um dos mais complicados problemas da vida. Como? Ao som da harpa. Olha que coisa, era louvando a Deus. Eu lembro de um testemunho que o pastor contou de uma senhora que tinha depressão. Era uma senhora de boa condição. Eu lembro que ele disse que essa senhora passou por uns problemas tão complicados que eu não vou lembrar para contar para você aqui, do ponto de colocarem ela até num hospício. O marido fingir, olha que coisa, acho que era isso mesmo. O marido pagar um médico, olha que coisa, para dizer que ela estava louca. Olha só, o marido pagou um médico para dizer que ela estava louca, o médico assinou que ela estava louca, colocaram ela num hospício sem ela estar doida. Você imagina passar por uma coisa dessa? Marido, olha que marido. Por causa de dinheiro, enfim, dessas coisas, o marido pagou um médico para atestar loucura, sem que ela estivesse doida, e pôs ela no hospício. Essa mulher, depois de muito tempo, tomando injeção, sem precisar, choque, né? Que naquela época era assim, sem necessitar, a mulher saiu de lá completamente destruída. Completamente destruída. Uma depressão profunda. E o pastor falou assim para ela, olha, o pastor sentiu no coração. Ela tomava remédios fortíssimos, todo dia vivia dopada. Perdeu a mente dela, fugiu, tanto tempo lá dentro. A mente dela até fugiu. Chegava lá para comprar um cacho de banana. Eu lembro dele contando, vamos dizer assim, ia comprar um cacho de banana, custava lá 5, 6 reais, ela dava uma nota de 100. Não tinha mais nem noção, a mente estava fugindo. E ele um dia, sentindo no coração, falou assim para ela, olha, a senhora vai cantar 10 louvores todo dia. Todo dia? Mas para que isso, pastor? Isso vai ser um remédio para a senhora. A senhora não consegue orar, não consegue? Coloca aí, vai ser 10 louvores que a senhora vai cantar todo dia. Ah, mas eu malemar sei 1, 2 da igreja lá. A senhora vai procurar, vai anotar os louvores, vai colocar aí num papel. Todo dia a senhora vai fazer esse propósito com Deus. A senhora vai cantar 10 louvores. Tá bom. Ela começou a fazer. Amanhecia o dia, ela começava, cantava um, daqui a pouco cantava outro, cantava outro, cantava outro. Quando chegava na metade do dia, ela já tinha cantado os 10. E assim foi um dia, foi outro dia, foi outro dia, foi outro dia. Ela fazia as coisas cantando, louvando a Deus, ia fazer, que ela tinha aquele propósito de cantar os 10 louvores. Às vezes estava na fila do banco para cantar os 10, ela tinha que cantar lá também. Amém? Irmão, foi indo, essa mulher foi ficando curada, diga glória a Deus. Foi sumindo a depressão foi desaparecendo, daqui a pouco já não precisava mais dos remédios, essa mulher reviveu. Agora, pastor, eu tenho que cantar 10 louvores todo dia, isso é regra? Não, não é regra. Aquilo foi uma direção que Deus deu para o pastor para aquela mulher. Mas se você sentir no seu coração, talvez você está vivendo um momento muito difícil, você não está conseguindo nem orar, louve a Deus. Faça esse propósito também. Minha mãe estava agora há pouco, ela estava visitando a gente aqui, e eu estava comentando com ela sobre a palavra, ela disse, eu tenho um testemunho disso. Ela falou, um dia eu estava em casa, eu estava começando na igreja, e eu ouvi alguém falar, um pastor, não lembro, que o louvor cura. Olha o que ela disse para mim. E eu estava mal naquele dia, estava com febre, estava conseguindo nem levantar, fazer o serviço de casa. Ela disse assim, e eu falei assim, eu vou fazer um desafio, quero ver se é mesmo, se tem esse negócio de louvor cura mesmo. Ela falou assim, eu comecei a cantar um louvor antigo lá da harpa. Ela falou assim, comecei a cantar, fui cantando, fazendo as coisas, cantando. Ela falou assim, eu cantei umas 10 vezes. Quando terminou, não tinha mais nada. Ela contou para mim. Meu irmão, louve a Deus. Às vezes são problemas complicados que tem na sua vida, que enquanto você estiver louvando a Deus, Deus vai te respondendo. Agora, louvar, entenda bem, não é só cantar. É quando você recebe uma má notícia, teu coração está preparado, você glorifica a Deus. Jesus, obrigado. Mas você foi mandado embora. Glória a Deus. Quem tem um coração preparado não abandona o louvor. Não deixa de louvar mesmo quando recebe uma má notícia. Se eu fui mandado embora desse serviço e Deus está no controle da minha vida, é porque Ele tem outro melhor. Amém? Glória a Deus. Ah, fulano, você está com um problema de saúde sério. Glória a Deus, porque agora o nome do Senhor vai ser glorificado quando eu for curado desse mal, em nome de Jesus. Não abandone o louvor a Deus. Não deixe louvar. Quer ver um outro exemplo forte da Bíblia que você conhece? Vamos lá rapidinho. Atos capítulo 16, verso 23, que eu já encerro já. Lá no Novo Testamento agora. Atos 16, 26. Então
Então, vamos lembrar aqui que nós estamos falando hoje. 3 coisas que você não deve abandonar nunca. Nunca. Você nunca deve abandonar: a oração, a confiança em Deus, e o terceiro que nós estamos vendo agora, o louvor a Deus. Não abandone. Mas pastor, está difícil. Não abandone a oração. Pastor, mas olha, a notícia é terrível. Não abandone a confiança em Deus. Davi disse: em paz me deitarei e dormirei. Bem-aventurado o varão, o homem, mulher, que põe confiança no Senhor. Diga glória a Deus. E o terceiro, não abandone o louvor. Ainda que a coisa fique difícil, continue louvando a Deus. Ainda que a situação fique complicada, o Davi disse: eu vou decifrar esse enigma, é na minha harpa, é louvando ao meu Deus. É aqui que eu recebo resposta das questões mais complicadas da vida, né? Na Bíblia Viva fala, é louvando a Deus. E olha aqui esse exemplo do que eu estou falando em Atos 16, o versículo o 23. Atos 16, 23. Quem achou, diga amém. Atos 16, 23. Quem achou, diga amém. Amém. Pronto. Vou esperar todo mundo achar. 16, 23. Posso ler? Está ali na TV também, ó. Diz assim, ó: e havendo-lhes dado muitos açoites, açoite chicotada, varada, né? Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Está falando de quem aqui, pastor? Paulo e Silas. Apanharam, sofreram, foram humilhados, ofendidos, mas foram, como que eu posso dizer? Envergonhados, pronto. Passaram a vergonha, deixados nus, apanharam. Versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde? Mas já pensou uma coisa dessa? Apanharam, tomaram varada, paulada, chicotada, pegaram eles, amarraram os pés dele e colocaram assim, num pedaço de tronco, amarrado pelos pés num tronco, um de um lado, outro do outro. E agora, o que se faz numa situação dessa? Pastor, eu ia ficar revoltado. Você sabe por que eles sofreram tudo isso? Ah, pastor, eles devem ter feito uma coisa muito ruim. Não, eles libertaram alguém que estava precisando. Eles pregaram o evangelho para uma pessoa, eles pregaram sobre Jesus e libertaram uma moça que estava endemoniada. Por causa disso eles estavam apanhando. Às vezes você acha, meu irmão, por fazer a vontade de Deus, você vai receber aplauso? Muitas vezes não. Às vezes por fazer a vontade de Deus, você vai passar por luta. Ah, pastor, então por que eu vou fazer a vontade de Deus? Porque se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou passar por luta. E se eu fizer a vontade de Deus, muitas vezes eu vou passar por luta. É que quando você faz a vontade de Deus e passa por luta, Deus está com você. Diga glória a Deus. Continue louvando a Deus. Estava lá, preso lá, com os pés num tronco. Versículo 25. Quando todo mundo achou que eles iam xingar, murmurar, levantar a voz para falar bobagem, besteira, olha o que eles fizeram. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? Cantavam hinos a Deus, diga glória a Deus. E os outros presos o quê? Os escutavam. Olha isso, irmão. Quando a coisa está complicada, olha o que Davi disse lá, lembra? No Salmo, no 49:4, põe para mim na Bíblia Viva lá, rapidinho, só para a gente lembrar. A Bíblia Viva, Salmo 49:4. Não sei se vai estar fácil, se estiver fácil, põe lá para mim. Ele fala assim, ó: eu vou descobrir a resposta para os problemas mais complicados da vida. É no louvor. É louvando a Deus. Enquanto você louva a Deus, ainda que a situação seja muito difícil, muito complicada, a resposta vem, olha lá, ó: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma, aonde? Na harpa. Enigma, o que é mesmo? Questão complicada, difícil de resolver, problema difícil de achar solução. Eles fizeram isso. Volta aí no versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha o resultado disso, 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga glória a Deus. Irmão, quando você está louvando a Deus, pode ser que parece que não tem solução, mas de repente Deus vai dando saída de tudo quanto é lugar.
as portas se abrem. A Bíblia diz que todas as portas se abriram e as cadeias que estavam segurando caíram. Diga graças a Deus. Não abandone o louvor a Deus, não. Ainda que você foi maltratado, ainda que você tenha sido humilhado, ainda que você tenha sido ofendido, continue louvando a Deus, fazendo o que Jesus mandou. Eu contei um caso hoje, uma pessoa estava mandando lá uma mensagem de bom dia para várias pessoas dos seus contatos lá. Todo dia, bom dia, Deus te abençoe, mensagem de Deus. Um dia de repente mandou um bom dia, e uma pessoa respondeu assim: que bom dia o quê? Mandou o áudio assim: você está achando o quê? Você está mandando bom dia para mim? Com alguma intenção aí? Você acha que eu não lembro que eu te devo um dinheiro e você deve estar mandando esse bom dia para mim para cobrar esse dinheiro que você deve de mim? A pessoa soltou os cachorros. Disse assim: olha, tem mais, deixa eu te falar. Sabe por que eu não paguei? Porque aquele serviço que você fez ficou uma porcaria, não prestou, e todo mundo falou que não prestou, por isso eu não paguei. Você vem dar bom dia para mim? Eu pergunto: teu coração está preparado? A pessoa diz assim: meu Deus, deu um bom dia, nem lembrava desse dinheiro que ela me devia, ou que ele me devia. E a pessoa falou assim: sabe o que eu vou fazer? Na hora a ira vem ou não vem? Deu um bom dia, um simples bom dia. A pessoa disse assim: eu vou constranger ela no amor de Deus, quer ver? Falou assim, mandou o áudio assim, falou: olha, eu gosto tanto de você, deixa eu te falar uma coisa, se o que eu fiz não te agradou, me perdoa. Eu não fiz de propósito, não. Jamais eu faria uma coisa de propósito assim com você, porque eu gosto muito de você. Você sabe o quanto eu gosto de você. Me perdoe pelo que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa que não te agradou, me perdoe. E se não agradou, você não tem nem que pagar, tá certo mesmo. Fica com o dinheiro aí e que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Mais uma vez, me perdoa. A outra pessoa respondeu um áudio praticamente chorando: me perdoa pelo que eu te falei. Eu estava com um monte de problema aqui na minha cabeça, não tem nada a ver com o que eu te falei. Ai meu Deus, o que eu fui te falar? Mandou um monte de áudio pedindo: pelo amor de Deus, me perdoa, perdão, perdão, perdão. Um dos versículos que eu digo que para mim é um dos mais importantes da Bíblia, claro que toda a Bíblia e tem muitos que são, e todos eles são na verdade, mas alguns a gente tem mais intimidade com eles, né? E um versículo que eu tenho ele comigo, é Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que eu falo para mim? Não sei para você, para mim é um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque todo dia você vai perceber o diabo tentando sujar o seu coração, todo dia. Não sei se é assim com você, mas comigo é. E eu creio que com você não é diferente, não. Todo dia você vai perceber alguém ou algo, o diabo, que tudo é ele, por detrás de tudo ele está ali, tentando sujar o seu coração de alguma forma, para você ficar sem saída. Meu irmão, quando teu coração está preparado, você vai cantar e salmodiar. O diabo não vai conseguir fazer você abandonar o louvor, diga glória a Deus. Mas quando não está, você recebe uma ofensa, no lugar de cantar, de salmodiar, no lugar de vencer, de quebrar o diabo no meio com a palavra, com amor, você vai infelizmente descer ao nível, você vai infelizmente querer dar o troco, e aí Deus não pode abrir porta nenhuma. Olha o que Paulo e Silas fizeram: foram machucados, foram maltratados, mas continuaram fazendo o quê? Louvando a Deus. E aquele problema difícil, que parecia que não tinha saída, foi resolvido ou não foi? Deus mandou, as portas se abriram. Diga glória a Deus. Deus ordenou, o terremoto abalou, e de repente o que não tinha saída agora já tinha saída. Lembra que o salmista disse: na minha harpa eu vou decifrar esse enigma. É louvando a Deus, irmão, que a resposta, talvez para os problemas mais difíceis que você está tendo na tua vida hoje, vai vir. Não abandona o louvor, não. Amém? Glória a Deus. Lembrando, 3 coisas que você nunca deve abandonar: a oração, a confiança em Deus e o quê? E o louvor a Deus. Não abandone não, que a tua vitória está chegando em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim ou não? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra então, bem forte, que Ele merece.